Você já se perguntou o que acontece quando uma terra é marcada por tanto sangue que nem mesmo a morte consegue apagar as cicatrizes? Já imaginou se os fantasmas de uma civilização inteira podem permanecer presos entre dois mundos, assombrando para sempre aqueles que ousam pisar em solo sagrado? E se eu lhe dissesse que existe um lugar no coração do Texas onde o tempo parece não ter passado? Onde ecos de gritos de guerra ainda ressoam pelas colinas, e onde viajantes desapareceram sem deixar rastro? Meu nome é Sam Houston, e durante meus anos como governador do Tennessee, e depois como líder na formação da República do Texas, testemunhei coisas que a história oficial nunca registrou. Caminhei por terras onde o sangue de guerreiros ainda clama por vingança, onde tribos inteiras foram dizimadas e suas almas jamais encontraram descanso. Hoje, vou contar a vocês sobre um dos segredos mais sombrios que carrego, a história da tribo fantasma das Colinas Balconesas, em New Braunfels. Uma história que poucos conhecem, mas que mudará para sempre a forma como vocês veem essas terras aparentemente pacíficas. Preparem-se, porque o que vocês estão prestes a ouvir desafiará tudo o que pensam saber sobre a fronteira do Texas. Era o outono de 1838 quando recebi a primeira carta. Eu estava em Washington on the Brazos, lidando com os intermináveis desafios da República do Texas recém-formada, quando um correio chegou com uma mensagem que mudaria tudo. A carta vinha de Johann Friedrich Gruen, um dos primeiros colonos alemães que haviam se estabelecido na região que hoje chamamos de New Braunfels. Gruen era um homem prático, de poucas palavras, mas sua escrita tremia de medo genuíno. General Houston, dizia a carta, preciso de sua ajuda. Algo terrível está acontecendo em nossas terras. Meus homens estão desaparecendo. As crianças falam com pessoas que não podemos ver. E à noite, Senhor, à noite ouvimos tambores de guerra que fazem nosso sangue gelar. Gruen descreveu como sua família havia se estabelecido próximo ao que os nativos locais chamavam de Colinas do Lamento Eterno, um nome que deveria ter servido de aviso. Eles construíram suas casas no vale, próximo ao rio que serpenteia entre as elevações rochosas, características da região Hill Country. No início, tudo parecia perfeito. A terra era fértil, a água abundante, e os alemães trabalhavam duro para construir uma nova vida. Mas logo as estranhezas começaram. Primeiro foram os animais. O gado se recusava a pastar em certas áreas das colinas, mesmo com a grama mais verde que se podia imaginar. Os cavalos empinavam e relinchavam de terror quando se aproximavam de determinados pontos da propriedade. Os cães uivavam durante toda a noite, olhando fixamente para as elevações rochosas. Depois vieram os desaparecimentos. Heinrich Müller, um dos trabalhadores mais confiáveis de Gruen, saiu uma manhã para verificar as cercas na parte norte da propriedade. Nunca mais foi visto. Encontraram apenas suas ferramentas espalhadas próximo a uma formação rochosa, que os locais chamavam de Portal dos Mortos. Uma semana depois, foi a vez de dois irmãos, Klaus e Wilhelm Schmidt. Partiram ao amanhecer para caçar veados nas colinas e simplesmente se desvaneceram. Grupos de busca foram organizados, mas não encontraram nem mesmo pegadas além de certo ponto nas trilhas. Mas o mais perturbador eram os relatos das crianças. A pequena Emma Gruen, então com apenas 6 anos, começou a falar sobre seus amigos das colinas. Descrevia com detalhes impressionantes guerreiros pintados com cores de guerra, que lhe contavam histórias sobre grandes batalhas e pediam para que ela trouxesse comida e água para eles. Eles têm fome, papai, dizia a menina. Estão com fome há muito, muito tempo. Os pais inicialmente pensaram que fosse imaginação infantil, até que Emma começou a desenhar os rostos desses amigos. Os desenhos mostravam características faciais distintamente nativas americanas, com pinturas de guerra que seguiam padrões específicos de tribos da região. O que mais assustava era que Emma nunca havia visto um nativo americano em sua vida. A família havia chegado diretamente da Alemanha e se estabelecido na propriedade isolada. Foi quando Gruen decidiu me escrever. Ele sabia de minha experiência com tribos nativas e esperava que eu pudesse explicar o que estava acontecendo. Parti para New Braunfels 3 dias após receber a carta, acompanhado apenas de meu fiel escudeiro, um Cherokee chamado Águia Branca, que havia sido meu guia e tradutor durante anos de negociações com diversas tribos.
A viagem levou 4 dias cavalgando através do território ainda selvagem do centro do Texas. À medida que nos aproximávamos da região das Colinas Balconesas, Águia Branca ficava cada vez mais inquieto. "Esta terra chora, general", disse ele na terceira noite, enquanto acampávamos sob um céu estrelado. "Posso sentir o peso dos mortos." Questionei o que ele queria dizer, mas ele apenas balançou a cabeça e se recusou a elaborar. Naquela noite, ambos dormimos mal. Sonhos estranhos nos visitaram, visões de grandes batalhas, de guerreiros caindo sob uma chuva de flechas, de mulheres e crianças fugindo em pânico através das colinas rochosas. No quarto dia, chegamos à propriedade de Gruner. O homem nos esperava no alpendre de sua casa de pedra, e pude ver imediatamente que as semanas de terror haviam cobrado seu preço. Seus cabelos haviam embranquecido prematuramente, e olheiras profundas circundavam seus olhos. "General Houston", disse ele, apertando minha mão com força desesperada. "Graças a Deus o senhor veio. As coisas pioraram desde que escrevi." Gruene nos contou que mais 3 homens haviam desaparecido na semana anterior. Desta vez, uma das esposas havia seguido secretamente seu marido quando ele saiu para trabalhar. Preocupada com sua segurança, "Minha cunhada Greta viu tudo", disse Gruene, sua voz tremendo. "Heinrich estava trabalhando próximo às rochas quando figuras começaram a emergir das próprias pedras. Guerreiros, general. Guerreiros. Fantasmas." Segundo o relato de Greta, os espíritos rodearam Heinrich silenciosamente. Ele parecia estar em transe, não reagindo à aproximação. Então, simplesmente caminhou com eles em direção às colinas e desapareceu entre as formações rochosas. Ela tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua garganta, continuou Gruene. E quando finalmente conseguiu se mover, não havia mais nada lá. Nem Heinrich, nem os outros. Pedi para falar com Greta. A mulher estava em estado de choque profundo, balbuciando em alemão e se recusando a olhar em direção às colinas. Mas quando Águia Branca se aproximou e começou a falar em sua língua nativa, ela subitamente ficou alerta. "Ela entende", disse Águia Branca surpreso. "Não sei como, mas ela entende o que estou dizendo." Foi então que Greta, em inglês quebrado, nos contou algo que fez meu sangue gelar. Os espíritos, eles falaram comigo. Disseram que esta terra é deles, que foram traídos e massacrados aqui há muito tempo, que não descansarão até que a justiça seja feita. Naquela noite, instalamos nosso acampamento próximo às formações rochosas, onde os desaparecimentos haviam ocorrido. Contra todos os protestos de Gruene e sua família, decidimos passar a noite lá para ver o que poderia acontecer. À meia-noite, os tambores começaram. O som vinha de todos os lugares, e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Eram tambores de guerra, isso era certo, mas carregavam uma qualidade sobrenatural que fazia os ossos vibrarem e o coração acelerar involuntariamente. Águia Branca se levantou imediatamente, seus instintos aguçados após anos vivendo na fronteira. "General", sussurrou ele, "estes não são tambores dos vivos." Permanecemos imóveis, apenas escutando. O ritmo era complexo, seguindo padrões que eu reconhecia de minhas experiências com diversas tribos. Era um ritmo de lamento, de raiva, de chamado para a guerra. Então vieram as vozes. Começaram como sussurros no vento, mas gradualmente se tornaram mais distintas. Eram cânticos em línguas nativas que eu não conseguia identificar completamente, mas Águia Branca ficou pálido ao ouvi-los. "Eles estão contando uma história", disse ele, sua voz mal passando de um sussurro. "Uma história de traição e morte." Conforme os cânticos continuavam, Águia Branca começou a traduzir fragmentos. "Viemos em paz. Oferecemos fumo sagrado." As palavras eram doces como mel, mas os corações eram amargos como cicuta. As vozes se intensificaram, e subitamente pudemos ver figuras se movendo entre as rochas. Não eram sólidas, mas translúcidas, como se fossem feitas de luar e sombras. Guerreiros, mulheres, crianças, uma tribo inteira de espíritos caminhando entre as formações rochosas. Falaram de terras para todos, de paz entre irmãos vermelhos e brancos. Mas trouxeram morte, trouxeram fogo. Foi então que compreendi. Aquelas colinas haviam sido palco de um massacre. Não apenas uma batalha,
mas um extermínio deliberado de uma tribo inteira. Águia Branca continuou traduzindo, e a história completa se desdobrou diante de nós. Décadas antes da chegada dos colonos alemães, uma tribo de Tonkawa havia se estabelecido naquela região. Eram um povo pacífico, conhecido por sua habilidade em trabalhar pedra e por seus rituais sagrados realizados nas formações rochosas naturais. Em 1821, um grupo de comerciantes anglo-americanos chegou à região, alegando buscar rotas comerciais para o sul. O chefe da tribo, um homem chamado Coração de Pedra, os recebeu com honras, oferecendo hospitalidade e proteção. Os comerciantes permaneceram durante o inverno, aparentemente estabelecendo relações amigáveis com a tribo. Falaram sobre oportunidades de comércio, sobre como brancos e índios poderiam prosperar juntos na região, mas tudo era uma mentira elaborada. Na primavera de 1822, os comerciantes partiram, alegando buscar mais mercadorias para comercializar. Retornaram 3 meses depois, mas não sozinhos. Trouxeram consigo uma força militar irregular de mais de 100 homens, todos armados e determinados a tomar as terras da tribo. O que se seguiu não foi uma batalha. Foi um massacre frio e calculado. Os Inuits e Tonkawa foram pegos completamente desprevenidos. Os atacantes chegaram durante a cerimônia sagrada da lua cheia, quando toda a tribo se reunia nas formações rochosas para seus rituais ancestrais. Homens, mulheres, crianças e anciãos estavam reunidos em círculo, cantando e dançando, quando os tiros começaram. Não houve honra, não houve guerra, apenas morte vinda das sombras. Traduzia a Águia Branca, lágrimas correndo por seu rosto. A tribo tentou se defender, mas estava em clara desvantagem numérica e de armamento. Os guerreiros lutaram corajosamente, mas foram rapidamente superados. As mulheres tentaram proteger as crianças, fugindo pelas trilhas rochosas, mas foram perseguidas e abatidas. Em uma única noite, toda a tribo foi exterminada. Mais de 200 almas foram ceifadas naquelas colinas. Mas a atrocidade não parou aí. Os atacantes saquearam tudo o que tinham valor, queimaram as tendas e os objetos sagrados, e jogaram os corpos em uma caverna natural próxima, selando a entrada com pedras. Não houve rituais funerários, não houve respeito pelos mortos, apenas o desejo de apagar qualquer evidência do que havia acontecido. Nossas almas ficaram presas, entre a vida e a morte, sem descanso, sem paz. Continuavam os cânticos espectrais. A história nunca foi registrada oficialmente. Os comerciantes espalharam rumores de que a tribo havia migrado para o sul, e como poucos conheciam a existência dos Tonkawa naquela região específica, ninguém questionou sua versão. As terras ficaram abandonadas por décadas, evitadas até, mesmo por outras tribos, que podiam sentir a presença dos mortos inquietos. Apenas com a chegada dos colonos alemães, que desconheciam completamente a história do local, é que alguém voltou a se estabelecer lá. Conforme os espíritos continuavam seu lamento, compreendi por que os colonos estavam desaparecendo. A tribo fantasma não os via como indivíduos, via apenas invasores, pessoas que mais uma vez estavam tomando suas terras sagradas. General, disse Águia Branca, agarrando meu braço. Eles querem justiça, querem que o mundo saiba o que aconteceu aqui. Foi quando uma figura se destacou das demais. Era um guerreiro alto, com uma cicatriz que atravessava todo o lado esquerdo do rosto. Ele se aproximou de nosso acampamento até ficar a apenas alguns metros de distância. Quando falou, sua voz ecoou diretamente em nossas mentes. Homem branco que caminha com o irmão vermelho. Você conhece as palavras dos 2 povos. Pode carregar nossa história para o mundo dos vivos? Assenti lentamente, sentindo o peso da responsabilidade que estava sendo colocada sobre meus ombros. Então escute bem. Continuou o espírito. Escute, e nunca esqueça. O que o espírito do chefe Coração de Pedra me contou naquela noite mudou para sempre minha compreensão sobre a colonização do Texas. Não eram apenas histórias de guerra e conquista. Eram revelações sobre traições sistemáticas, massacres encobertos e injustiças que clamavam por reconhecimento. Coração de Pedra me mostrou visões do que realmente aconteceu naquela noite fatídica de 1822. Vi através de seus olhos o terror das crianças, o desespero das mães, a fúria impotente dos guerreiros. Vi homens que se diziam civilizados cometendo atos de barbárie,
que fariam até mesmo os mais selvagens entre nós recuarem com horror. Nossas crianças choraram por suas mães até que suas vozes se calaram para sempre, disse ele. E pude ver lágrimas espectrais correndo por seu rosto translúcido. Nossos anciãos, que carregavam a sabedoria de gerações, foram abatidos, como animais. Nossa história sagrada, guardada em nossos corações por séculos, morreu conosco. Mas havia mais. Coração de Pedra me revelou que o massacre dos Tonkawa não foi um incidente isolado. Era parte de um padrão mais amplo. Uma campanha deliberada para eliminar tribos menores que ocupavam terras desejadas pelos colonos. Éramos apenas os primeiros, ele disse. Outros seguiram nosso destino. Outras tribos foram apagadas da face da terra, suas histórias perdidas como se nunca tivessem existido. Ele me mostrou visões de outros massacres, outras traições. Vi famílias inteiras de Karankawa sendo envenenadas em festas de paz. Vi aldeias Cherokee sendo queimadas durante o inverno, forçando os sobreviventes a morrer de frio e fome. Vi tratados sendo assinados com uma mão enquanto a outra empunhava a espada da traição. Por que estão me mostrando isso? Perguntei, embora soubesse que já conhecia a resposta. Porque você tem o poder das palavras, Sam Houston. Você pode falar para aqueles que governam. Pode fazer com que nossa verdade seja ouvida. O peso dessa responsabilidade era esmagador. Eu sabia que revelar essas informações poderia abalar os fundamentos da República do Texas. Muitos dos homens responsáveis por esses massacres ainda estavam vivos, alguns ocupando posições de poder e influência. Mas havia algo mais urgente a ser resolvido: o destino dos colonos alemães que continuavam desaparecendo. O que vocês querem dos alemães? Perguntei. Eles não sabiam da história desta terra. Vieram em busca de uma nova vida, assim como vocês um dia fizeram. Coração de Pedra ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as formações rochosas onde sua tribo havia sido massacrada. Não são eles que buscamos, disse finalmente. Mas enquanto nossa história permanecer enterrada, enquanto nossos mortos não forem honrados, nossa raiva se espalhará como veneno pela terra. Não podemos controlar a escuridão que nossa dor criou. Foi então que compreendi a verdadeira natureza do problema. O massacre havia deixado uma ferida espiritual na própria terra. A raiva e o sofrimento dos Tonkawa mortos haviam se impregnado no solo, criando uma espécie de maldição que afetava todos que tentavam se estabelecer lá. Existe uma forma de quebrar essa maldição? Perguntei. Coração de Pedra assentiu lentamente. 3 coisas devem ser feitas. Primeiro, a verdade deve ser contada. O mundo deve saber o que aconteceu aqui. Segundo, nossos mortos devem ser honrados com rituais adequados. E terceiro, ele hesitou. Terceiro, insisti. Os responsáveis pelo massacre devem enfrentar justiça, enquanto aqueles que derramaram sangue inocente caminharem livres pela terra, nossas almas não encontrarão descanso. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Alguns dos homens responsáveis pelo massacre ainda estavam vivos, e vários deles haviam se tornado figuras proeminentes na política texana. Confrontá-los seria como abrir uma caixa de Pandora que poderia destruir carreiras, reputações e até mesmo a estabilidade política da jovem república. Mas eu sabia qual era a escolha certa a fazer. Nas semanas que se seguiram ao meu encontro com os espíritos, iniciei uma investigação discreta sobre os eventos de 1822. Usei meus contatos militares e políticos para acessar registros antigos, correspondências privadas e testemunhos de antigos fronteiros. O que descobri confirmou todas as visões que Coração de Pedra havia me mostrado. Encontrei cartas entre os comerciantes planejando o massacre, registros de venda das terras Tonkawa logo após o extermínio da tribo, e até mesmo confissões em leitos de morte de alguns dos participantes. Um dos documentos mais incriminadores era uma carta de Jacob Morrison, um dos líderes do massacre, para seu irmão no leste. O trabalho está feito, dizia a carta, datada de junho de 1822. Os índios foram removidos permanentemente, e as terras agora são nossas para colonizar. Não houve testemunhas, e cuidamos para que não restassem evidências. Como você disse, às vezes é necessário sujar as mãos para construir a civilização. Morrison ainda estava vivo quando encontrei essa carta. Havia se tornado um próspero pecuarista e ocupava um cargo importante no governo territorial. Confrontá-lo
Seria uma das decisões mais difíceis de minha carreira política. Mas antes de tomar qualquer ação, precisava retornar às colinas balconesas para cumprir minha promessa a Coração de Pedra. Voltei a New Braunfels, acompanhado de Águia Branca e de um xamã cherokee chamado Lobo Cinzento, especialista em rituais de purificação espiritual. Também trouxe supplies para um ritual funerário adequado: tabaco sagrado, penas de águia, pedras cerimoniais e outros itens necessários para honrar os mortos, Tonkawa. Gruene e os outros colonos alemães nos receberam com esperança misturada com ceticismo. Os desaparecimentos haviam parado temporariamente após minha primeira visita, mas a tensão na comunidade era palpável. General, disse Gruene, minhas crianças ainda falam com os espíritos. Minha pequena Emma desenha figuras de guerreiros todas as noites. O que o senhor descobriu? Contei a ele e aos outros colonos a verdadeira história das colinas balconesas. Suas reações variaram de horror à incredulidade, mas quando mostrei alguns dos documentos que havia coletado, a dúvida se transformou em compreensão sombria. Então construímos nossas casas sobre um cemitério, disse Wilhelm Müller, um dos colonos mais antigos. Não é de se admirar que os mortos estejam inquietos. Naquela noite, realizamos o ritual funerário para os Tonkawa massacrados. Lobo Cinzento conduziu as cerimônias tradicionais Cherokee, adaptadas para honrar uma tribo que havia perdido seus próprios xamãs antes que os rituais pudessem ser realizados. Acendemos fogueiras sagradas nas formações rochosas onde a tribo havia sido atacada. Queimamos tabaco e ervas sagradas, oferecendo preces para que as almas dos mortos encontrassem seu caminho para o mundo dos espíritos. Cantamos cânticos de lamento e despedida, permitindo que os Tonkawa finalmente realizassem sua jornada final. Durante todo o ritual, os espíritos estiveram presentes. Podíamos vê-los se reunindo ao redor das fogueiras, suas formas translúcidas gradualmente se tornando mais brilhantes e pacíficas. Coração de Pedra estava no centro, seus olhos finalmente perdendo a raiva que os havia consumido por décadas. Quando o ritual chegou ao fim, ele se aproximou de mim uma última vez. Obrigado, Sam Houston, disse ele. Agora nossas almas podem descansar. Mas lembre-se de sua promessa. A verdade deve ser contada, e a justiça deve ser feita. Com essas palavras, ele e todos os outros espíritos se desvaneceram, deixando apenas uma sensação de paz que não existia naquelas terras há décadas. Cumprir a promessa que fiz, a Coração de Pedra, provou ser mais complexo e perigoso do que eu imaginara. Revelar a verdade sobre o massacre dos Tonkawa significava confrontar alguns dos homens mais poderosos do Texas, e as consequências dessa revelação se estenderiam muito além do que eu havia antecipado. Minha primeira ação foi documentar formalmente tudo o que havia descoberto. Compilei todos os documentos, testemunhos e evidências em um relatório detalhado que submetei ao Congresso da República do Texas. O relatório, intitulado Atrocidades Esquecidas, o Massacre das Colinas Balconesas e Outros Crimes contra as Nações Nativas, causou um escândalo imediato. Jacob Morrison, agora identificado publicamente como um dos líderes do massacre, negou veementemente todas as acusações. Seus aliados políticos se mobilizaram para desacreditar meu relatório, alegando que eu estava sendo manipulado por selvagens e que minha proximidade com tribos nativas havia comprometido meu julgamento. Sam Houston perdeu o rumo, declarou Morrison em um discurso público. Ele prefere acreditar em fantasias de índios mortos do que na palavra de cidadãos respeitáveis. Essas acusações são difamação pura, baseadas em superstições e documentos falsificados. Mas eu havia sido cuidadoso. As evidências eram sólidas demais para serem facilmente descartadas. A carta que Morrison havia escrito para seu irmão foi autenticada por 3 especialistas independentes em caligrafia. Outros documentos corroboravam os detalhes do massacre, e alguns dos participantes mais jovens, agora homens idosos em seus leitos de morte, começaram a confessar sua participação nos eventos. O caso ganhou atenção nacional quando jornais de outros estados começaram a republicar trechos do meu relatório. Massacre no Texas. Expõe padrão de atrocidades, dizia a manchete do New York Herald. General Houston revela crimes encobertos contra nativos. A pressão pública cresceu rapidamente. Morrison e seus aliados foram forçados a enfrentar investigações formais
e vários deles perderam seus cargos políticos. Morrison foi eventualmente julgado por homicídio múltiplo, embora a natureza antiga dos crimes tenha complicado o processo legal. Durante o julgamento, algo extraordinário aconteceu. Greta, a mulher alemã que havia testemunhado os espíritos, foi chamada para depor. Quando ela tomou o stand, algo mudou em sua expressão. Era como se uma presença diferente houvesse tomado conta dela. "Eu estava lá", disse ela, sua voz estranhamente profunda e ressoante. "Vi os homens brancos chegarem na escuridão. Vi as crianças tentando se esconder entre as rochas. Vi este homem", ela apontou diretamente para Morrison, "atirando em mulheres desarmadas." O advogado de defesa protestou, alegando que Greta estava claramente em estado alterado e que seu testemunho não deveria ser considerado válido. Mas quando ela começou a descrever detalhes específicos do massacre, detalhes que não estavam em nenhum documento público e que só poderiam ser conhecidos por alguém que estivesse presente, o tribunal ficou em silêncio. Ela descreveu a localização exata de cada corpo, as palavras finais de Coração de Pedra, até mesmo o padrão das pinturas de guerra que os Tonkawa usavam. Informações que foram posteriormente confirmadas por evidências arqueológicas encontradas no local. Morrison foi condenado, mas devido à sua idade avançada, recebeu apenas prisão domiciliar. Morreu 2 anos depois, mas não antes de fazer uma confissão completa sobre o massacre e o encobertamento que se seguiu. "Fizemos o que achávamos necessário na época", disse ele em sua confissão final. "Mas carreguei o peso dessas mortes por toda a minha vida. Todas as noites via seus rostos nos meus sonhos. Não havia paz para mim, assim como não havia paz para eles. Com a justiça finalmente servida e a verdade revelada ao mundo, retornei às colinas balconesas uma última vez." A transformação era notável. A opressão espiritual que havia pesado sobre a terra por décadas havia se dissipado completamente. Os colonos alemães relataram que os fenômenos paranormais haviam cessado. As crianças não falavam mais com espíritos invisíveis, os animais não demonstravam mais medo das colinas, e uma sensação geral de paz havia se estabelecido sobre a região. Gruene me recebeu com lágrimas nos olhos. "General", disse ele, "não sei como agradecer o que o senhor fez. Pela primeira vez desde que chegamos aqui, sinto que esta terra realmente nos aceita. Mas talvez o momento mais tocante tenha sido quando a pequena Emma se aproximou de mim. A menina que antes falava constantemente com espíritos agora parecia uma criança normal, brincando e rindo como qualquer outra." "Os amigos das colinas se foram?" perguntei a ela. Ela sorriu e assentiu. "Eles disseram obrigado e foram para casa. Disseram que agora podem descansar porque alguém finalmente contou a verdade sobre eles. Estabeleci um memorial no local onde o massacre havia ocorrido. Uma simples placa de pedra com os nomes de todos os Tonkawa mortos, na medida em que pudemos determiná-los através de registros tribais de outras nações. O memorial incluía também um resumo da verdadeira história dos eventos de 1822. A revelação do massacre dos Tonkawa teve repercussões duradouras na política do Texas. Levou a investigações sobre outros possíveis massacres encobertos e resultou em reformas nas políticas oficiais em relação às tribos nativas. Embora não pudesse desfazer as injustiças do passado, pelo menos garantiu que elas não fossem esquecidas. Anos depois, quando me tornei governador do Texas, estabeleci uma comissão oficial para investigar e documentar crimes históricos contra populações nativas. O trabalho dessa comissão resultou no reconhecimento oficial de dezenas de atrocidades previamente desconhecidas e na criação de memoriais para honrar as vítimas. Mas, para mim, pessoalmente, a experiência nas colinas balconesas foi transformadora de uma forma que vai além da política ou da justiça social. Ela me ensinou que existem verdades que transcendem a morte, e que às vezes os mortos podem falar mais claramente que os vivos sobre o que realmente aconteceu na história. Também me ensinou que a Terra em si pode carregar memórias, que lugares onde grandes injustiças foram cometidas podem reter essas feridas até que sejam adequadamente reconhecidas e curadas. Os anos que se seguiram à resolução do caso das colinas balconesas me trouxeram muitas outras experiências com o sobrenatural, mas nenhuma foi tão profunda quanto aquela primeira lição sobre justiça póstuma. Em 1845, recebi uma carta inesperada de um homem chamado Friedrich Engels, não o famoso filósofo alemão,
mas um colono que havia se estabelecido próximo a New Braunfels, alguns anos após os eventos que relatei. Engels havia comprado uma propriedade adjacente às antigas terras dos Tonkawa, e escreveu para me contar algo extraordinário. General Houston, dizia sua carta, o senhor precisa saber que sua obra naquelas colinas teve consequências que vão além do que imaginava. Algo maravilhoso está acontecendo em nossas terras. Engels descreveu como, na primavera seguinte ao estabelecimento do memorial, flores silvestres começaram a brotar espontaneamente ao redor das formações rochosas onde o massacre havia ocorrido. Não eram flores comuns, eram espécies nativas, que não cresciam naturalmente naquela elevação, flores que eram tradicionalmente usadas pelos Tonkawa em seus rituais sagrados. É como se a própria terra estivesse celebrando, escreveu Engels. As flores formam padrões circulares perfeitos, exatamente nos locais onde o Senhor disse que os rituais tribais eram realizados. Nossos botânicos locais não conseguem explicar como essas espécies chegaram aqui ou por que crescem apenas nesses pontos específicos. Mais intrigante ainda, Engels relatou que outros colonos da região começaram a relatar sonhos vívidos, nos quais recebiam instruções sobre técnicas agrícolas e métodos de conservação da terra que eram claramente de origem nativa americana. Fazendeiros que seguiram essas instruções dos sonhos descobriram que suas colheitas eram significativamente mais abundantes que as de seus vizinhos. É como se os espíritos que uma vez assombravam esta terra agora estivessem nos abençoando, concluía Engels. Como se, em troca de termos honrado sua memória, eles estivessem compartilhando conosco os segredos que aprenderam durante séculos vivendo nesta terra. Decidi investigar pessoalmente essas alegações. Quando retornei às colinas balconesas, na primavera de 1845, fiquei impressionado com a transformação. A área ao redor do memorial havia se tornado um jardim natural exuberante, com flores de cores vibrantes crescendo em padrões que lembravam claramente os designs tradicionais dos Tonkawa. Águia Branca, que me acompanhou nessa visita, ficou igualmente impressionado. General, disse ele, ajoelhando-se para tocar uma das flores. Estas são plantas sagradas do meu povo, mas não deveriam crescer aqui. O solo, o clima, a elevação, tudo está errado para elas. E, no entanto, ele fez uma pausa, fechando os olhos e respirando profundamente. Posso sentir presenças benevolentes aqui. Não são mais espíritos inquietos, são guardiões. Os Tonkawa escolheram permanecer, não por raiva, mas por amor à terra. Naquela noite, acampamos novamente próximo ao memorial. Diferentemente da primeira vez, não houve tambores de guerra ou visões aterrorizantes. Em vez disso, experimentamos sonhos pacíficos cheios de imagens de harmonia entre colonos e nativos, de técnicas agrícolas sustentáveis, e de uma visão de futuro onde as diferentes culturas poderiam coexistir respeitosamente. No sonho mais vívido, vi Coração de Pedra novamente. Mas desta vez, ele não estava vestido para a guerra. Usava roupas cerimoniais de paz, e seu rosto irradiava serenidade. Sam Houston, disse ele, você cumpriu sua palavra. Nossa história foi contada, nossos mortos foram honrados, e aqueles que nos prejudicaram enfrentaram consequências. Agora, podemos oferecer algo em retorno. Ele me mostrou visões do futuro das colinas balconesas. Colonos alemães e descendentes de outras tribos nativas trabalhando juntos, compartilhando conhecimentos, criando uma comunidade que honrava tanto as tradições europeias quanto as americanas nativas. Esta terra pode ser um exemplo, disse Coração de Pedra. Um lugar onde as feridas do passado são curadas através do respeito mútuo e da justiça. Mas isso só acontecerá se as lições que aprendemos aqui forem levadas para outros lugares. Quando acordei, encontrei ao lado do meu saco de dormir um pequeno objeto que não estava lá na noite anterior. Um amuleto Tonkawa feito de pedra polida, gravado com símbolos que Águia Branca identificou como representando proteção para aqueles que falam a verdade. Carreguei esse amuleto comigo pelo resto de minha vida, e ele me acompanhou através de muitas outras situações onde tive que escolher entre conveniência política e justiça moral. Sempre que hesitava sobre a escolha certa a fazer, sentia o peso daquele pequeno objeto em meu bolso, lembrando-me das lições aprendidas nas colinas balconesas. A história da tribo fantasma teve efeitos duradouros que se estenderam muito além daquela região específica. O relatório que escrevi sobre o massacre tornou-se um documento histórico importante.
citado em estudos acadêmicos sobre as relações entre colonos e nativos americanos. Mais importante, estabeleceu um precedente para investigar e reconhecer oficialmente injustiças históricas. Em 1847, quando o Texas foi anexado pelos Estados Unidos, trabalhei com funcionários federais para estabelecer protocolos para identificar e preservar locais de significado histórico para tribos nativas. O memorial nas Colinas Balconesas tornou-se o modelo para dezenas de outros memoriais estabelecidos em todo o estado. Mas talvez o legado mais significativo tenha sido a mudança na forma como os colonos europeus na região passaram a se relacionar com a história nativa da terra. Muitos fazendeiros começaram a pesquisar a história tribal de suas propriedades, alguns chegando a consultar anciãos de tribos sobreviventes para aprender métodos tradicionais de agricultura e conservação. A pequena Emma Gruene, que havia conversado com os espíritos Tonkawa quando criança, cresceu para se tornar uma respeitada etnógrafa, dedicando sua vida a documentar e preservar as tradições das tribos do centro do Texas. Ela sempre dizia que sua vocação nasceu daqueles primeiros encontros sobrenaturais nas Colinas Balconesas. Os espíritos me ensinaram que toda a terra tem uma história, ela escreveu em suas memórias, publicadas décadas depois. E que nós, que vivemos nessa terra agora, temos a responsabilidade de conhecer e honrar essa história, mesmo quando ela é dolorosa. O próprio New Braunfels se tornou conhecido como um lugar de harmonia racial e cultural incomum para a época. A comunidade alemã desenvolveu tradições que incorporavam elementos da cultura nativa americana, e muitos descendentes de colonos se casaram com membros de tribos vizinhas. Em meus últimos anos, visitei as Colinas Balconesas uma vez mais. Era 1863, e eu estava velho e cansado, carregando o peso de décadas de liderança durante alguns dos períodos mais turbulentos da história americana. Mas quando me sentei próximo ao memorial dos Tonkawa, senti a mesma paz que havia experimentado naquele primeiro ritual de purificação. As flores silvestres ainda brotavam em seus padrões mágicos. A comunidade local havia crescido e prosperado. E mais importante, a história dos Tonkawa havia se tornado parte integral da identidade local. Não algo a ser esquecido ou negado, mas algo a ser lembrado e honrado. Naquela visita final, tive um último encontro com Coração de Pedra. Ele apareceu não como um espírito, mas quase como uma memória viva da terra, parte da própria essência do lugar. Você fez bem, velho amigo, disse ele. A semente da justiça que plantamos aqui cresceu e se espalhou. Outros lugares, outras injustiças esquecidas, estão sendo trazidas à luz por causa do exemplo que estabelecemos. Era verdade. Nos anos seguintes ao caso das Colinas Balconesas, outras comunidades no Texas e além começaram a investigar suas próprias histórias esquecidas. Massacres encobertos foram revelados, memoriais foram estabelecidos, e famílias de vítimas, há muito esquecidas, finalmente receberam reconhecimento e closure. Mas lembre-se, Coração de Pedra continuou. Este trabalho nunca termina verdadeiramente. Cada geração deve escolher novamente entre a verdade e a conveniência, entre a justiça e o interesse próprio. O que vocês fizeram aqui é um exemplo, mas cada pessoa deve decidir por si mesma se seguirá esse exemplo. Décadas depois desses eventos, quando me tornei uma figura mais reflexiva em meus anos avançados, comecei a compreender que a experiência nas Colinas Balconesas havia mudado não apenas aquele local específico, mas também minha própria compreensão sobre a natureza da liderança e da responsabilidade histórica. Em 1860, pouco antes do início da Guerra Civil, recebi uma visita inesperada em minha casa em Huntsville. Era um jovem historiador chamado Marcus Whitman, que estava pesquisando casos de fenômenos sobrenaturais relacionados a injustiças históricas. Ele havia ouvido rumores sobre os eventos nas Colinas Balconesas e queria documentar minha experiência para um estudo acadêmico. General Houston, disse ele. Suas ações naquele caso estabeleceram algo sem precedentes. Pela primeira vez na história americana, um oficial de alto escalão reconheceu oficialmente alegações sobrenaturais como evidência válida de crimes históricos. Como isso mudou sua perspectiva sobre liderança? A pergunta me fez refletir profundamente sobre as décadas que se haviam passado desde aqueles eventos. Jovem, respondi. Aprendi que um verdadeiro líder deve estar disposto a ouvir vozes que outros preferem ignorar. Até mesmo as vozes dos mortos, se necessário.
a história está cheia de verdades inconvenientes que foram enterradas junto com suas vítimas. Nossa responsabilidade não é apenas para com os vivos, mas também para com aqueles que não podem mais falar por si mesmos. Whitman anotou cuidadosamente minhas palavras. Mas certamente o senhor enfrentou ceticismo significativo. Como respondeu àqueles que questionaram sua sanidade mental por acreditar em fantasmas? Sorri ao lembrar das muitas críticas que havia enfrentado ao longo dos anos. Deixe-me contar algo que aprendi, jovem Whitman. A diferença entre um homem sábio e um tolo não é se ele acredita no sobrenatural ou não. A diferença está em sua disposição para investigar a verdade, independentemente de quão estranha ou inconveniente ela possa ser. Mostrei a ele o amuleto Tonkawa que ainda carregava comigo. Este pequeno objeto me lembra constantemente de que existem mais coisas entre o céu e a terra do que nossa filosofia pode explicar. Mas mais importante, me lembra de que a verdade tem uma forma de emergir, mesmo quando tentamos enterrá-la. Whitman examinou o amuleto com fascínio. O senhor realmente acredita que foi dado a você por um espírito? Acredito no que vi e experimentei, respondi. Mas mesmo se você explicar tudo como alucinação ou coincidência, o fato permanece. Investigar essas alegações sobrenaturais levou à descoberta de crimes reais e à justiça para vítimas reais. Os métodos podem parecer não convencionais, mas os resultados falam por si mesmos. Nossa conversa foi interrompida pela chegada de um mensageiro com notícias perturbadoras. Tensões sobre a escravidão estavam atingindo um ponto crítico, e parecia cada vez mais provável que o país se dividiria em guerra civil. O jovem historiador partiu logo depois, mas nossas palavras permaneceram comigo. Naquela noite, sozinho em meu escritório, contemplei as lições que havia aprendido com os Tonkawa. Se uma injustiça histórica podia criar feridas espirituais, tão profundas que literalmente assombravam a Terra por décadas, o que aconteceria com um país construído sobre a injustiça sistemática da escravidão? Tinha a sensação de que os Estados Unidos estavam prestes a enfrentar seus próprios fantasmas. Os espíritos de milhões de africanos arrancados de suas terras, de famílias destroçadas, de gerações nascidas em cativeiro. E diferentemente dos Tonkawa, cujas vozes puderam ser ouvidas por alguns poucos sensíveis, esses espíritos falariam através de canhões e rifles, de sangue derramado em campos de batalha por todo o continente. Quando a Guerra Civil finalmente começou, vi nela ecos da história que havia descoberto nas colinas balconesas. Era outra conta histórica vindo a ser cobrada. Outro caso de injustiças ignoradas por tanto tempo que finalmente explodiram em violência catastrófica. Durante os anos de guerra, muitas vezes pensei nos paralelos entre o massacre dos Tonkawa e a experiência mais ampla da escravidão americana. Ambos envolviam a desumanização sistemática de grupos inteiros de pessoas. Ambos foram justificados por aqueles no poder como necessários para o progresso. E ambos deixaram feridas que não podiam ser curadas simplesmente ignorando-as. Após a guerra, quando a nação lutava para se reconstruir, escrevi uma série de cartas para líderes políticos, instando-os a aplicar as lições que havíamos aprendido no Texas. Argumentei que a verdadeira reconciliação nacional exigiria não apenas o fim legal da escravidão, mas também reconhecimento oficial das injustiças cometidas e esforços genuínos para reparar os danos causados. Não podemos simplesmente declarar que o passado está morto e enterrado, escrevi ao presidente Johnson. Como aprendi em minhas experiências no Texas, o passado nunca está realmente morto, apenas aguarda o momento certo para ressurgir. Se queremos paz duradoura, devemos enfrentar honestamente os pecados de nossa história nacional. Infelizmente, poucos líderes estavam dispostos a ouvir tais conselhos. A reconstrução foi conduzida de forma inadequada, e as feridas raciais da nação permaneceram abertas por gerações. Às vezes me pergunto se uma abordagem diferente, uma que reconhecesse a dimensão espiritual e psicológica do trauma histórico, poderia ter levado a uma cura mais genuína. Em meus últimos anos, recebi cartas regulares de visitantes das colinas balconesas. A área havia se tornado uma espécie de local de peregrinação para pessoas interessadas em fenômenos sobrenaturais, mas também para aqueles buscando inspiração
sobre como confrontar injustiças históricas em suas próprias comunidades. Uma carta particularmente tocante veio de um jovem advogado chamado Thomas Begay, membro da nação Navajo, que havia visitado o Memorial dos Tonkawa enquanto estudava direito no leste. General Houston, escreveu ele, seu trabalho nas colinas balconesas nos deu esperança de que as injustiças contra meu povo também podem um dia ser reconhecidas e abordadas. O Senhor provou que é possível para homens brancos em posições de poder escolher a justiça sobre a conveniência política. Isso me inspira a continuar lutando pelos direitos de minha tribo, mesmo quando as chances parecem impossíveis. Cartas como essa me lembravam de que os eventos nas colinas balconesas haviam sido mais do que apenas resolver um assombramento local. Haviam estabelecido um precedente, mostrado que era possível confrontar as injustiças do passado de forma construtiva. Em 1863, poucos meses antes de minha morte, fiz uma última peregrinação às colinas balconesas. Estava velho e fraco, mas sentia que precisava retornar uma vez mais ao lugar onde havia aprendido algumas das lições mais importantes de minha vida. O Memorial dos Tonkawa havia se tornado um jardim ainda mais exuberante. Gerações de visitantes haviam plantado flores e árvores nativas, criando um local de beleza serena que contrastava fortemente com a violência de sua história. Uma pequena biblioteca havia sido construída próxima, onde pesquisadores podiam estudar documentos relacionados aos Tonkawa e outras tribos da região. Sentei-me próximo ao memorial, enquanto o sol se punha, refletindo sobre tudo o que havia acontecido desde aquela primeira noite aterrorizante quando ouvi os tambores espectrais. A transformação era notável. Um local de horror havia se tornado um símbolo de esperança, um exemplo de como a verdade e a justiça podiam triunfar sobre o esquecimento e a negação. Naquela noite final, não vi Coração de Pedra novamente, mas senti sua presença, assim como a presença de todos os outros Tonkawa que haviam encontrado finalmente a paz. E mais do que isso, senti a presença de algo maior, uma força que conectava todas as lutas por justiça. Todas as vozes silenciadas que eventualmente encontram uma forma de ser ouvidas. Quando deixei as colinas balconesas pela última vez, levei comigo a certeza de que o trabalho que havíamos iniciado lá continuaria. Outras vozes se levantariam. Outras injustiças seriam expostas. Outras comunidades encontrariam formas de curar as feridas de seu passado. Minha história sobre a tribo fantasma das colinas balconesas chega ao fim, mas as lições que ela ensina são eternas. Em todos os lugares onde injustiças foram cometidas e depois esquecidas, espíritos inquietos aguardam reconhecimento. Em toda a terra manchada por sangue inocente, a própria terra clama por justiça. Durante minha longa vida como soldado, político e líder, aprendi que a verdadeira coragem não está em conquistar inimigos externos, mas em confrontar os fantasmas de nosso próprio passado. É fácil ser corajoso em campo de batalha, onde o inimigo está claramente à vista. É muito mais difícil mostrar coragem quando o inimigo são nossas próprias mentiras confortáveis, nossa própria relutância em admitir que cometemos erros. Tonkawa me ensinaram que a história não é apenas uma sequência de eventos que aconteceram e terminaram. A história é uma força viva que continua moldando o presente. As injustiças não resolvidas do passado se tornam as maldições do presente. As verdades enterradas sempre encontram uma forma de ressurgir. Mas também aprendi que nunca é tarde demais para fazer o que é certo. Mesmo décadas após o massacre, ainda foi possível honrar os mortos, expor a verdade e trazer alguma medida de justiça. A terra que havia sido amaldiçoada pela injustiça foi transformada em um lugar de cura e beleza. Se essa história despertou algo em vocês, uma curiosidade sobre as injustiças esquecidas de sua própria região, uma determinação de investigar as verdades inconvenientes de sua própria história familiar ou comunitária, ou simplesmente uma apreciação renovada pelo poder da verdade sobre a conveniência, então minha missão foi cumprida. Os fantasmas das colinas balconesas encontraram, finalmente, sua paz. Mas há muitos outros espíritos inquietos esperando por alguém corajoso o suficiente para ouvir suas histórias. Talvez vocês sejam os próximos a responder a esse chamado. Lembrem-se, onde quer que pisem no Texas, vocês caminham sobre terra sagrada, manchada pelo sangue de inocentes, mas também abençoada pelos espíritos daqueles que lutaram por justiça. Tratem essa terra com respeito. Honrem sua história completa, não apenas as partes convenientes.
E se algum dia ouvirem tambores fantasmagóricos ecoando pelas colinas, ouvirem figuras espectrais caminhando entre as árvores, não fujam. Parem. Escutem. Talvez vocês sejam exatamente a pessoa que esses espíritos estavam esperando para contar sua história ao mundo. A verdade sempre encontra uma forma de emergir. A única questão é se teremos coragem suficiente para ser seus mensageiros. Se essas histórias do Texas sombrio e suas verdades ocultas tocaram vocês de alguma forma, se despertaram sua curiosidade sobre os mistérios que ainda aguardam revelação em nossas terras, então se inscrevam neste canal. Há muitas outras histórias para contar, muitos outros fantasmas esperando para falar, muitas outras injustiças clamando por reconhecimento. Juntos, podemos garantir que as vozes silenciadas do passado nunca mais sejam esquecidas. Juntos, podemos honrar aqueles que vieram antes de nós enfrentando corajosamente as verdades que outros preferem enterrar. A história do Texas está longe de estar completa, e vocês podem fazer parte de escrever os próximos capítulos.